Bom dia, pessoal, tudo bem? Boa segunda-feira, dia 7 de setembro de 2020, né? Um dia aí que a gente comemora o nosso país, né? Nossa identidade nacional. Ainda bem que a gente tem o nosso país, né? Que independente das coisas, é um país abençoado, né? Independente da nossa classe política aí, mas que, né, tá mudando. A gente precisa ficar de olho, né? A gente precisa fazer a nossa parte aí, nossa cidadania, né? Mas enfim, principalmente na hora do voto. Hoje a gente tem um vídeo aí muito bacana. Claro que, para começar, vou lembrar vocês de um trabalho que eu tenho muito orgulho, né? Que são os quadrinhos que eu faço, todos os roteiros de cinema que eu escrevi e adaptei. Então você lê como se estivesse vendo um filme imperdível, tá, pessoal? Histórias aí super contemporâneas, recheadas de informação para você, com certeza, mergulhar de uma forma divertida também, com emoção, com ação, mas com muita informação. Então, olha, um outro dia, né, que trato sobre droga, sobre política, sobre abuso sexual também, o Aurora e Caos, sobre tecnologia, nova ordem mundial, sociedades secretas, bastante ciência, tá? E comunhão sobre como vencer o mal, aqui também um pouco de cultos, tá? De seitas religiosas e como não esmorecer. Então, histórias incríveis, pessoal, que você pode receber na sua casa autografado. Ó, vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu mando autografado para vocês. Então, não compra na Amazon, tá? Compra comigo, pessoal. É fácil, eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo, aqui embaixo na caixinha, junto com todo o material de pesquisa, né? Os links para vocês, quem quiser pesquisar. Então é só mandar uma mensagem na página do Aurora HQ, você clica, cai lá, ou no meu Instagram, que é @Felipe_Folgose, e eu explico direitinho como você faz para receber na sua casa, tá? No Brasil e em outros países também. Muito bem, então, olha só, vamos começar, pessoal. Uma das coisas que eu tento fazer aqui no canal é passar uma visão de mundo para vocês, né? Passar exatamente uma ótica que vocês não vão ouvir através da mídia normal, porque não é interesse deles despertar as pessoas para isso. Mas eu tenho falado ao longo do tempo, inclusive eu falo bastante no Caos também sobre isso, né? Sobre como quem manda no mundo, eles pensam na sociedade, eles querem dirigir a nossa sociedade. Então, ao longo de vários vídeos do canal, eu tenho falado sobre transhumanismo, sobre, né, o movimento tecnocrático, sobre cibernética, sobre como, pessoal, é através da tecnologia que eles vão implementar essas mudanças sociais, o controle social, né? Então, você fala, poxa, mas isso soa como teoria da conspiração, né? Apesar de eu sempre documentar para vocês com matérias, né? E aqui não é o mesmo, não vai ser diferente. Então eu vou começando, pessoal, um dos, vamos dizer assim, das organizações que é explicitamente, né, que a direção deles é exatamente essa, implementar essas mudanças, essa engenharia social, é o Fórum Econômico Mundial, né? Então, quando muitas vezes a gente vê as publicações, a gente está ouvindo deles mesmos, né? E a gente está literalmente ouvindo eles falarem o que eles querem fazer. Então, eu vou pegar aqui um editorial, vamos dizer, deles, né? Chamado assim, ó, Davos 2020, tá? Isso foi em 16 de janeiro de 2020. Mas é interessante exatamente porque eles não escondem, pessoal, o que eles pretendem fazer. Então eles dizem assim, Davos, né, 2020. Davos é aquela reunião onde a elite mundial se encontra para determinar, né, claro que super, né, cheio de segurança, muita coisa não é notificada, mas eles, pessoal, muitas vezes eles têm a necessidade de falar o que eles vão fazer, porque é um conceito de magia, no sentido de quando você fala o que você vai fazer e as pessoas não reagem, é como se as pessoas dessem por omissão autoridade para que eles implementassem isso. Então, né, é muito comum você ver, às vezes através de simbolismo, mas
eles dizendo quais são os planos deles, só que a população, né, não presta atenção, então as pessoas são coniventes, né, e as pessoas acabam obedecendo o que né, ao invés de... Então é uma questão meio de livre-arbítrio, né, quer dizer, as pessoas permitindo com que eles implementem, né, todas essas coisas. Então, bom, então aqui diz assim, Davos 2020, né? Aqui está o que você deve saber sobre o futuro do trabalho, tá? Claro, se eles querem reduzir a população, pessoal, a gente tem que lembrar que, né, você tem uma questão econômica com mão de obra, né, com densidade demográfica, com depopulação. Eles medem isso, né, porque você tem qualquer nação a quantidade de pessoas que nascem, você tem que ter um equilíbrio, né? A população que está envelhecendo, a população que está nascendo, né, por uma questão de previdência privada, previdência social, por força de trabalho mesmo, né, inclusive militar, assim, né, qual que é a, vamos dizer assim, a quantidade, né, de soldados que a gente tem, né? Então, tudo isso eles contam, pessoal, né? Isso é uma coisa que muitas vezes a gente não pensa, mas qualquer governo está sempre vendo isso, né? Mas se eles querem reduzir a população, se para eles agora a gente finalmente tem tecnologia para trocar a mão de obra humana por mão de obra, por robô, literalmente, pessoal, né? Como que isso é feito? Como que isso se dá? Então aqui, pessoal, logo no começo eles já dizem assim, primeiro ponto, olha, o aumento da automatização, né? Quão seriamente nós temos que, né, quão a sério nós temos que levar isso? O aumento da automatização. Novas, vamos dizer assim, skills, né, novas habilidades que nós veremos num futuro incerto, né? E podem os lugares de trabalho, os ambientes de trabalho se tornarem mais flexíveis e inclusivos, né? Enfim. Então, aí ele já começa assim, olha, nós todos já ouvimos a estatística. Nos próximos 5 anos, mais da metade de todos os trabalhos, as vagas de trabalhos, serão executadas por máquinas. Eles estão dizendo isso claramente. Não é que nós já ouvimos a estatística, não. São eles que estão implementando. Eles que estão implementando, eles que patrocinam as pesquisas nos departamentos das universidades. Eles dão dinheiro para cientistas desenvolverem isso exatamente porque eles querem, pessoal, fazer isso, né? Renda básica universal para a população. E reduzir a população mesmo, né, pessoal? A gente, novamente, Georgia Guidestones, né? Aquele monumento lá no estado da Geórgia, aquelas pedras, né? Se você nunca ouviu falar disso, dá uma pesquisada aí. Em várias línguas, né? Várias em sânscrito, né? Em hebraico, né? Em várias línguas antigas, dizendo exatamente o que eles querem fazer, né, na sociedade que eles querem dirigir, que é isso, é reduzir a população a 500 milhões, tá? Então, se nós estamos perto de 8 bilhões, novamente, né? Olha quanta gente que tem que morrer para eles estarem em equilíbrio com a natureza, em 500 milhões, né, de habitantes. Só, obviamente, eleitos, né, para eles, a elite, né? Então, né, continuando aqui, eles dizem assim, muitos trabalhos, como nós conhecemos, irão deixar de existir. Então, documento após documento, incluindo esse do Fórum Econômico Mundial, avisa sobre o impacto da automatização no ambiente de trabalho, tá? Então, pessoal, leiam, né? Exatamente, eles não escondem, pessoal, tá? Tá para quem quer ver, só que você tem que procurar, né? Porque, novamente, a mídia, né, a grande mídia não vai te dizer isso, você não vai ver no Jornal Nacional, você não vai ver, né, os jornais aqui falando sobre isso, tá? Então, isso, novamente, do próprio Fórum Econômico Mundial. E eu tenho aqui, ao longo dos vídeos, sempre fui prestando atenção e visto, então, o que a gente já viu? Olha, né, desde os trabalhos mais simples,
simples a princípio assim, que talvez você fale, poxa, uma máquina não vai conseguir fazer isso. Então lembra, a gente já falou de o quê? De massagista, eles já estão, não, robô que vai fazer massagem, corte de cabelo. Então, coisas que você fala assim, não, humano, você não tem como tirar o toque humano, né? Então, não, o cabeleireiro, né, massagista, você tem, o que mais que a gente viu ao longo aí bom, motoristas em geral, motorista de carro, motorista de ônibus, de caminhão, né? Outra classe de trabalho que uma grande parte da população executa isso. Quem mais? Garçons, né? Grande, enorme parte da população. Então, e aí a gente vai mais para as partes de algoritmo, que assim, já fazendo, por exemplo, arte, músicos, pintores, atores, né? Não, trocando cada vez mais algoritmos ou então que faz um ator sintético ali, né? Cada vez mais escritores, né? Algoritmos que escrevem livros, escrevem poesias, mas advogados, médicos, pessoal, como eles falam que mais do que metade, literalmente, pessoal, contador, toda essa parte de quem trabalha com escritório, com parte contábil, administrativa, tudo isso, pessoal, vai ser trocado, né? Independente se é um trabalho de colarinho azul, né, que é quem trabalha, né, em fábrica, ou colarinho branco, que são os administrativos, né? A visão é trocar todo mundo, pessoal, tá? Não vai ter cozinheiro, né? A gente falou aqui, né, chapeiro vendedor, pessoal, sabe, caixa de supermercado, são tanta gente que você fala que vai ficar sem emprego, né? Então, primeiro eu já quis abrir com esse documento do Fórum Econômico Mundial, porque são eles mesmos dizendo o que eles querem fazer. E bom, então vou pegar aqui, então, olha, uma grande classe é o quê? É pedreiro, né, pessoal? É construção civil. Então você pega uma grande, vamos dizer assim, quando você, qualquer índice de economia, de PIB nacional, né, uma das grandes, vamos dizer assim, estatísticas que fazem parte é exatamente construção civil, né? Você vê como é que está a economia de um país muito pela quantidade de construções sendo feitas, né? Qual é vamos dizer assim, é uma das grandes partes de qualquer país é a construção civil. E olha só, então eu peguei algumas matérias aqui, se tem uma do Design Boom, dizendo assim, olha, o maior, por enquanto, né? A maior construção feita por uma impressora de 3D, tá? Lá na Europa é um prédio de 2 andares, tá? Então você já tem aqui essa companhia chamada Campsy, que está fazendo com a maior impressora 3D da Europa uma casa, né? um pequeno prédio, um sobrado de 2 andares, tá? Então, pessoal, você já tem aí na Europa já começando, já tem aí para vocês a foto e tal. E isso é o começo, tá? É o começo, simplesmente. Então eles já estão fazendo com impressora 3D, tá? Então você fala assim, você reduz drasticamente a quantidade de pessoa, né? Porque você colocou a impressora faz tudo, pessoal. Então, olha quantas pessoas, imagina isso disseminado, né? Então você já acaba com pedreiro, com auxiliar, com quantos numa construção ali, quantas pessoas estão envolvidas, né, num prédio, para levantar um prédio, para levantar uma casa, né? Muita gente, né? Então imagina quantas pessoas sem trabalho. E olha isso, né? Continuando ainda nessa ideia, você já tem, se eu não me engano, não sei se é Dubai ou Abu Dhabi, que também já está falando em construir, olha aqui, né? Do Arc Daily, tá? Peguei aqui para vocês, do dia 28 de agosto, tá? Desse ano.
Então diz assim, os planos para Dubai, né, construir, já passar a 1/4 das suas construções até 2025 serem todas de 3D, tá? Impressão 3D. Então, ó, diz a matéria assim, olha, Dubai lançou uma estratégia de impressão 3D, uma iniciativa global, presta atenção, pessoal, tá? Para fazer a cidade líder na impressão 3D de edifícios. Então a gente sabe, né? Dubai é a maravilha do, vamos dizer, do mundo nessa questão de grandes prédios, né? De construções enormes. Ali tem o Burj Khalifa, o maior prédio do mundo, né? Então, eles já estão dizendo isso, pessoal. Olha, eles querem até 2025 que 1/4 dos prédios seja feito através de impressão 3D. E isso, pessoal, na verdade, no final é para ser 100%, tá? 100%. Então, olha aqui, ó. A Fundação do Futuro de Dubai, né, já declarou que a cidade está, vamos dizer, né, almejando reduzir o seu trabalho em 70% e cortar até os custos até 90% com a sua estratégia da impressão 3D, né? E é isso, pessoal. Então eles realmente não estão nem aí, né? Eles querem realmente implementar isso, tá? Então você fala, caramba, Dubai, né, que é ó o dinheiro, né? E isso é uma tendência mundial, né? Acabei de falar da Europa, pessoal, né? Então a gente acabou de falar de uma grande área, né, da sociedade, construção civil. Imagine então quando robô, né, toda a construção civil for robotizada, né? Qual vai ser o impacto na população, que vai ficar sem emprego, enorme, né? Então a gente vai disso, que é uma grande, né, um grande, vamos dizer assim, um pedaço, né, de qualquer PIB nacional, de qualquer, né, força de trabalho, a construção civil. A gente pega um outro trabalho aqui que você fala, não, isso é feito por gente, né? E não vai, imagina, vamos fazer um robô para isso? Então aqui peguei a do New Atlas, ó, do dia 2 de setembro, tá? Diz assim, um robô indiano sobe em árvores para colher cocos, pessoal, tá? Então, você fala, poxa, isso é um trabalho que, né, pessoas, inclusive às vezes cultura de subsistência, né? E não só no Brasil, né, em vários países, por exemplo na Índia, né, no sudoeste asiático, países de terceiro mundo, que você fala, a pessoa ganha um dinheirinho ali subindo em coqueiro e tirando coco. Agora, os caras já criaram um robô, pessoal, para colher coco, né? Então, olha isso, pessoal, é impressionante, né? Que mais, né? Que mais? Mais um trabalho que você fala assim, poxa, né, as pessoas não vão, né? E todo mundo aplaude, fala assim, nossa, que sensacional, né? Sem contar no impacto, né, disso, novamente, de pessoas que vão deixar de ter um trabalho, né? Às vezes a pessoa não tem muita instrução, né? Não tem uma mão de obra qualificada, mas ela, sabe, ela ganha um dinheirinho conseguindo ali colher coco, né? Subir no coqueiro e colher coco. Então, não, até isso eles já tem um robô aí que inventaram, né? Vamos pegar aqui, ainda falando da questão, né, das construções. Então, tem uma matéria aqui do The Street, tá? Do dia 3 de setembro, dizendo assim, a Amazon, né, lança o Alexa para prédios residenciais. Então, eu já falei, cansei aqui de falar da Alexa, de várias matérias que a gente falou da Alexa, como a Alexa, né, omite assuntos, né? Por exemplo, Jesus, né, como tem coisas inclusive meio assustadoras da Alexa aí, tem várias matérias ao longo dos vídeos que eu falei, a Alexa falando, ameaçando pessoas, às vezes parece que, né, pira, né, risadas macabras, enfim.
além da questão de estar vigiando, né, tudo que você está falando, está gravando tudo. Então eu já falei aqui, né, eu nunca teria na minha casa, nunca terei na minha casa, né, qualquer aparelho desse, device que fica, né, você não, você está fazendo o trabalho que os caras já querem de monitorar a gente, você está ajudando em ir na loja e comprar um. Basicamente é isso. Eu estou trazendo para minha casa um espião ali para colocar, tá me monitorando 24 horas por dia, o tempo inteiro. Mas, pessoal, olha isso, que eles querem novamente, junto com, né, com a internet das coisas, com tudo smart. Você fala assim, bom, eu não quero ter na minha casa, então eles já estão lançando, pessoal, um serviço que para o próprio condomínio, tá? Então está dizendo isso. Então a Amazon lançou o Alexa para condomínios, tá? Então o que faz com que os construtores dos prédios, né, eles já ofereçam esse serviço. Então basicamente os novos prédios, isso já vai vir embutido, queira você ou não, esse sistema de monitoração. Pessoal, então você vai estar 24 horas além, quer dizer, qualquer prédio hoje em dia você tem câmera nos elevadores, você está completamente monitorado, né? Tudo bem, você fala, tem uma questão de segurança, né? É isso, né? Sempre esse trade-off, né? Essa troca. Eles falam, não, tem a segurança, mas com isso você abre mão da tua privacidade. Agora, na tua casa, né? Como é que você faz se um dia agora os novos prédios todos já forem monitorados? Você não vai ter nem escolha disso, né? Então, pessoal, aqui tá claro, né? E eles, na matéria, eles dizem assim que já tem uma estatística que, pessoal, 61% das pessoas que vão alugar, por exemplo, né, dos locatários, né, lá fora, tá dizendo, eles gostariam de pagar mensalmente para ter esse serviço incluso já. Então, eles vão né, vão oferecer isso como um serviço, né? Que as pessoas, inclusive várias companhias de carro, né? Por exemplo, a BMW, você já tem carro, você compra o carro e você já paga mensalmente uma taxa, né? As companhias já estão descobrindo isso, que é mais uma forma de você estar monetizando aí mensalmente, né? Então no carro vai vir também incluso vamos dizer assim, um sistema de monitoramento, que você vai estar, quer dizer, não é o teu carro que você tem liberdade de, né, o teu carro agora também vai estar monitorado 24 horas por dia, né? Então, isso, pessoal, para falar que, novamente, como a tecnologia faz parte dessa sociedade de controle, né, da tecnocracia, de todo mundo monitorado, né? Outro trabalho, pessoal, aqui do Business Insiders. Então, no dia 26 de julho, tá? A empresa Airbus, né? A Airbus é uma das maiores, você tem as duas maiores companhias de avião do mundo, é a Airbus e a Boeing, tá? Então você tem a Airbus que já está, olha, com um avião que é autopilotado, tá? Então esse avião autopilotado completou já um taxiamento, né? Um taxiamento com sucesso, né? Vamos dizer, a partida e a aterrissagem, tá? E operando com portas automáticas também. Então, pessoal, a gente já viu, né, que já tem, daqui a pouco não vai ter ninguém num avião, nem aeromoça, né? Porque você já não precisa de piloto. Então, se o avião, pessoal, ele já levanta voo, ele aterriza, ele faz o taxiamento, tudo, pessoal, porque a gente sabe, né, que hoje em dia já, a maioria dos voos, principalmente voos de longa distância, eles estão em piloto automático, né? O que o piloto fazia era tirar o avião do chão, decolar, né? Chegava lá numa altitude, ele ligava, ele ficava ali, qualquer coisa, qualquer problema, mas aí era o avião tá em piloto automático e daí chega na hora próximo da aterrissagem, aí ele assume de novo o controle para pousar o avião. Então eles já estão falando assim, não, a gente já tem avião que faz isso. Decola, pousa, né, taxia na pista, abre as portas automaticamente, que às vezes você não precisa nem mais de uma aeromoça para abrir, né? Então, já tem um grande impacto aí também, pessoal, nesse possível, tá?
Se eu não me engano, lá teve uma estatística que nos Estados Unidos, não sei se são mais de 120 mil pessoas, né, que trabalham, né, só de piloto, né? Mas você vai contabilizando, né? Você conta aí, né? Você vai contando, então você vai somando, né? Já falamos aqui também de padeiro, né? Então, olha, quem trabalha, né, chapeiro, padeiro, né, motorista, você vai contando as profissões, pessoal, que vão sendo substituídas. E, né, você vai reduzindo, pessoal. Olha, mais uma aqui da Forbes, né, matéria. Então, uma empresa chamada Xwing, né, ela está procurando trazer a era do voo autônomo, né, mais rápido, né, robotizando pequenos aviões de carga, então tipo monomotores ou bimotores. Então ali a gente estava falando nessa matéria falando da Airbus, aviação comercial de transporte, né, para isso, para as pessoas viajarem, né, quer dizer, se é que a gente, né, vai continuar viajando, né, conforme toda a questão do coronga aí, né, enfim, cada vez mais limitando, né, o livre acesso das pessoas, como diziam, né, lá no documento da Rockefeller Foundation de 2010, uma das grandes formas de controle é isso, né, de diminuir o fluxo das pessoas viajando, né, mas enfim. Então, além disso, aqui eles estão dizendo no transporte de carga também, né, que é uma outra parte enorme, né, da aviação comercial, que é transporte de carga, né? Então aqui eles já estão dizendo, ele já é uma empresa que quer reduzir, né, até 2022 já fazer com que a maioria dos voos de transporte de carga seja seja automatizado, sem nenhum piloto, né? Então, pessoal, mais uma coisa que traz um impacto enorme, né, para forças de trabalho, né? Então, empresas, né, como FedEx, como DHL, como UPS, né, todas já de olho, né, porque sempre, né, não, vamos reduzir custo, né, vamos reduzir custo. Se um piloto a gente tem que trocar, né, a pessoa tem que descansar, você tem toda uma regra aí de quantas horas que a pessoa pode voar consecutivamente, né, e agora, não, eles veem que não, você bota um robô, o robô pode voar, né, não tem limite, né, o robô não precisa dormir, o robô não precisa comer, né, e isso, essa mentalidade é aplicada em tudo, né, pessoal, por isso que eles, né, toda essa questão de automatização. E não é à toa que daí você tem um outro documento do Fórum Econômico Mundial dizendo assim, a resiliência cyber ou cibernética na indústria da aviação, tá? Lembra que eu já falei da questão, pessoal, esse termo cibernético é o que? É sempre ligado a um sistema de controle. Então, eles já estão falando aqui, né, como, tá, a aviação vai ser transformada, vai ser controlada pela cibernética, tá? Então, já está claro aqui, pessoal, né? Olha isso, eles começam dizendo assim, né, a proliferação e o avanço, né, da interconectividade de aparelhos, né, tem criado uma oportunidade sem precedência para aumentar, né, a eficiência operacional, né, e a experiência de clientes na aviação. Então, em 2020, enquanto o mundo está ocupado, né, com a ameaça sistêmica imposta pelo coronga, né, criminosos cibernéticos têm capitalizado na crise, lançando diferentes tipos de vírus para fazer uma disrupção nas operações em várias funções vitais. Então, ataques cibernéticos em estruturas críticas, em aeroportos e em estruturas relacionadas têm devastado, né, tem produzido efeitos, né,
pessoal, basicamente é o seguinte, né? Olha, novamente, eles criam esse sistema cibernético, daí eles falam, não, então você tem hackers e criminosos que estão, né, trazendo vírus, né? Então, qual que é o grande resultado disso? É automatizar mais, é deixar o sistema mais, né, mais cibernetizado ainda, mais controlado ainda, né? Mais monitorado ainda. Tá? Então, é aquela história, né? A gente cria o problema para trazer a solução que a gente quer, né? A gente traz o caos para depois impor a nossa ordem, né? Bom, ainda nessa temática, né, de aviação de aeroporto, então você tem uma matéria aqui, que eu peguei uma das, né? Tem várias, do ABC News, né? Aqui do dia 28 de agosto, dizendo assim, então a polícia no aeroporto de Bishop, ela recebeu capacetes smart para monitorar o coronga e outras informações, pessoal, é ficção científica, literalmente, tá? É o filme Robocop, chegou, então são esses policiais lá nessa cidade em Michigan, tá? No aeroporto lá, que eles têm, pessoal, um capacete com uma tela que, conforme eles olham, vejam a matéria aí, você já tem imagem, pessoal, da temperatura das pessoas, de um software de reconhecimento de temperatura, tá? Então esse é o primeiro, é o teste, né, que está sendo nesse aeroporto aí, o primeiro nos Estados Unidos, tá? Dessa empresa, que é uma empresa baseada na Itália. Então, pessoal, é isso, eles já vão, ó, aqui está falando assim, já esses capacetes aí já estão prontos para serem implementados ao redor do mundo, incluindo, por exemplo, Roma, né, porque é uma, enfim, a companhia italiana, tá? Então, é literalmente isso, tá? Você vai ver o cara lá, o policial tá com um capacete com, né, um visor assim, e conforme ele vê, ele vai vendo já a temperatura das pessoas, né? Novamente, como se isso... Por quê? Por que o coronga, né, pessoal? Porque qual que vamos dizer assim, é a doença mais comum? É gripe, é resfriado, pessoal. Então não é à toa que eles, né, renomearam o que sempre foi gripe agora com... Ah não, é o grande vilão, é o grande... Né? Então vamos continuar aqui para a gente ver como isso novamente está interligado. Porque então aqui a gente tem uma outra matéria, né, só que da Austrália também, do ABC Net, do dia 30 de agosto, dizendo assim, né, um homem foi o primeiro australiano, né, que foi onde colocaram um tracking device por ter sido acusado, vamos dizer assim, de ter quebrado a quarentena do coronga. Então, pessoal, o que fizeram? Colocaram uma tornozeleira no cara. Então, olha, um homem de 53 anos lá foi acusado de quebrar a quarentena, né? Então é a primeira pessoa no país a levar um bracelete, tá? Um traqueador. Tá? Olha isso, pessoal. Tá? Então a polícia alegou que Paul John Lawrence, né, ele visitou a família em Queensland e voltou para a cidade onde ele mora, né, e sem ter pedido permissão para o Estado do seu retorno. Pessoal, olha isso. Que Estado totalitário, você tirou qualquer capacidade de ir e vir da população, né? Então, o que fizeram, pessoal? Aí o cara né? O que estão fazendo, né, com a população carcerária? Não, libera todo mundo, né? Preso libera todo mundo, né? Inclusive aqui no Brasil, por exemplo, né, gente que tinha sido presa pela Lava Jato, né, libera todo mundo. Tinha gente do PCC, né, que preso, que... Ah, não, a gente vai soltar. A primeira coisa que soltaram o cara já tirou a tornozeleira. Agora, para a população, né, porque o cara foi supostamente acusado de quebrar a quarentena, o cara recebeu, né, uma tornozeleira, um bracelete. Tá? Então, não é ficção científica, pessoal. Não é ficção científica, tá?
Então o cara agora tá sendo monitorado, tá? Literalmente como, né? Tá preso, basicamente. E paralelamente isso, eu peguei uma aqui do Mercola.com, tá? Do dia 3 de agosto, dizendo assim, a Organização Mundial da Saúde admite, tá? Não tem evidência direta entre a prevenção de máscaras de qualquer infecção viral. Tá? Então, pessoal, novamente, né, cada vez mais a gente tem entendido como é uma grande operação psicológica para deixar as pessoas, né? Porque vamos pensar, se as máscaras realmente fossem, né, olha como é contraditório, surtissem efeito, por que você precisaria de distanciamento social, né? Porque você já tem a máscara, né? Já tem a máscara. Então não precisaria de distanciamento social, né? E se os dois funcionassem, para que você precisa de quarentena? Né? Se a máscara funciona, você está entendendo? Não faz sentido nenhum. Então você não precisa de quarentena, porque você tem máscara, você tem, né? Agora, e isso tudo só funciona, pessoal, novamente, para traumatizar a população, para, né? E outra coisa, né? Se tudo isso funciona, para que você precisa de uma vacina, né? É o que, pessoal? É para, né, novamente traumatizar a gente. Olha isso, né? Uma matéria do Gizmodo, tá? Do dia... Foi quarta passada, se eu não me engano. Tá? Diz assim, uma mulher, o detalhe que ela é uma mulher grávida, tá, pessoal? Ela foi presa por postar no Facebook, tá, pessoal, sobre um protesto contra a quarentena na Austrália. Pessoal, olha isso. Olha isso como a Austrália tá sendo... Os caras estão pirando lá. Então, né, olha aí, a polícia na Austrália prendeu uma mulher de 28 anos na quarta-feira por ter postado, pessoal, no Facebook contra a quarentena. Tá? Então, pessoal, um post no Facebook fez com que ela fosse presa. E detalhe, grávida, pessoal. Literalmente a polícia foi na casa dela prender. Então, cadê a liberdade de expressão, né? Por ter postado, enquanto... Não, e na rua, né, novamente quebrar tudo, né? Aquelas manifestações aí pode, né? Porque avança a nossa agenda, né? Aí toda a questão racial, né, de divisão, aí... Agora, ela postar contra a quarentena fez com que uma mulher grávida fosse presa na Austrália, pessoal. Tá? Se isso não é para você não é uma sociedade totalitária, eu não sei o que é mais, né? Lembra que eu já falei no outro vídeo como na Nova Zelândia a primeira-ministra falou que as pessoas seriam presas também para levarem as pessoas para centros de reeducação. Tá? Isso a gente já está vendo aqui. Tá? A gente já está vendo. E mesmo assim, olha, peguei aqui do Principia Scientific, diz assim, finalmente o CDC admite que somente 9.210 americanos morreram diretamente de coronga, tá? Matéria de 30 de agosto. Então, peraí, que pandemia é essa? Que pandemia é essa? Que, você está entendendo que, pessoal, nos Estados Unidos de 320 milhões de pessoas, 9 mil morreram, né, do que pode ser alegado diretamente ao coronga, tá? Não é um absurdo, não fica claro que é um absurdo, pessoal, porque que o resto é aquela coisa, como aqui no Brasil, tá? Pessoas recebendo com câncer, né, com atestado de câncer, pneumonia, ataque cardíaco, né, atropelamento, tá? Então essas pessoas, então pessoal, por que você fala, por que estão liberal, né, de uma forma deliberada, inflacionando os números? Por quê, pessoal? Porque eles precisam criar uma crise social, mundial, para implementar as mudanças. É o novo normal, né, a grande disrupção, como a gente já falou. Isso é planejado.
Eles querem trazer a nova moeda, querem quebrar a economia para trazer a... Pessoal, o coronga é simplesmente uma desculpa inventada, é uma grande ilusão, tá? A Bíblia fala, né, em 2 Tessalonicenses, uma grande, né, em inglês é Great Deception, né, uma grande ilusão. Então, se a gente vê, isso é uma grande, pessoal, é mundialmente, as pessoas, sabe, claro que muita gente já percebe, muita gente, só que como é coordenado, como eles pensaram há muito tempo, como eles têm a mídia que, né, as empresas são deles, né, eles falam, não, a gente, então durante um tempo a narrativa, pessoal, as pessoas, né, porque não assustaram suficientemente, né, não, as pessoas morrendo e bombardeamento da mídia, só que ao longo do tempo, dos meses, as pessoas falam, peraí, não existe isso, claro que ainda existe gente que está paranoica, né, gente que está... Em Wuhan, né, como eu falei semana passada, a galera já lá em rave, na piscina ali, entendeu? E aqui ainda, né, as pessoas ainda com máscara na rua, né? Enfim, né? É isso, né, pessoal? Então, pessoal, já tem índice, eu já peguei, mostrei para vocês o número de pessoas que sem tabagismo, alcoolismo, uso de droga, suicídio, aborto. Pessoal, os números são infinitamente maiores do que isso inflacionado, mas é o que é isso, eles precisam assustar a população para fazer com que a população, né, aceite. E agora, então, como que é esse governo totalitário através a princípio você vê, a polícia vai lá, ainda você tenta falar com pessoas, né, e quando for robô, né? E quando, novamente, então eu peguei aqui para vocês do New Atlas, do dia 31 de agosto, dizendo assim, olha, doutor Spot é aquele cachorro da Boston Dynamics, né? Agora pode traquear o coronga de pacientes até 6 feet, né, away. Não sei se isso dá quanto, não sei quanto é, 4 metros de distância, não, 2 metros de distância, vai? Acho que é isso. Então olha aí, pessoal, uma colaboração entre pesquisadores, né, transformaram o cachorro da Boston Dynamics, né, num pequeno médico móvel, né, fazendo com que ele veja os sinais vitais dos pacientes a 2 metros de distância. Então ele já está sendo testado, pessoal. Então, olha isso. Lembra quando a gente falava há tempo atrás, não, esse cachorro, o que será que vai ser? É bonitinho, né? Não. Agora a gente já está vendo, pessoal, vai ser implementado em policiamento, né? Como já foi na Malásia, em policiamento de parque, não deixando as pessoas... E agora é isso, você vai estar andando na rua e vai ter um troço desse, aí um bicho, um monstro desse, né? Falando assim, ó, você tá... como que você vai argumentar com um troço desse, né? Que vai falar, vai olhar para você e falar, não, você tá... tua temperatura, sei lá, pessoal, você pode estar com um resfriado, não, mas tua temperatura está alterada, você quer dizer, você não pode mais ter febre, né? Que daí você vai ter que entrar em quarentena, vai ter que ser retirado da tua casa, né? É complicadíssimo, pessoal, né? Então, olha, tem foto aí, né, do sujeito, um cidadãozinho coitado, sentado com uma máscara, e aí um robô, né, aqui, sabe, monitorando o cara, né? Pessoal, esse é o mundo que a gente está vivendo, né? E olha aí, eu peguei uma da Rubicon, que está em alemão, mas eu vou deixar um link aí para vocês com a tradução para inglês, tá? O que fizeram na Alemanha, tá? Então, chama assim, ó, o The Killer Game, né? O jogo, vamos dizer assim, assassino. Então, criaram lá, pessoal, junto com um site que é patrocinado pelo governo alemão, tá? Como se fosse a TV Cultura de lá, né? É ligado à TV Cultura alemã e um site também. Eles criaram um jogo de computador, pessoal, para crianças pequenas, né? Para criança tipo Mario Bros, né? Parece o Mario Bros, onde uma dos, vamos dizer assim, dos vilões são crianças doentes com corona e que a pessoa
o herói da história que você joga, você tem que matar as crianças, pessoal, tá? Então é isso. Olha, criaram um jogo mostrando que, né, vamos dizer, o Mario Bros, o herói, né, ou a heroína é uma médica que ela tem que andar pela cidade, pessoal, matando as pessoas que estão com coronga, inclusive crianças, tá? Então, eles falam assim, preppers, né? Joggers, tá? Pessoas que não mantêm distanciamento social, toda essa narrativa que eles criaram, tá? Pessoal, olha isso, fazendo um jogo. Olha como uma ferramenta, pessoal, de lavagem cerebral, né? E não é piada. Então, pessoal, você ganha aqui no jogo, você ganha 150 pontos por criança que você mata. Tá? Como que isso é permitido? Você botar um jogo para as pessoas jogarem, se divertirem, tá? Matando criança. Aqui eles estão falando, né? Você teve um monte de gente ali na Alemanha, né? Se manifestando contra. Um absurdo, né? Porque você fala assim, diz assim, uma das pessoas fala, é nojento, né? Nojento, né? Essa forma de perverter, né, a opinião pública, criando um jogo onde cada criança morta, a pessoa ganha 150 pontos, né? Então, olha aqui o que o jogo diz, né, assim, né, lute no seu caminho, né, abre o seu caminho através de um exército de idiotas, né, e de contaminadores, vamos dizer assim, entre eles, né, gente que faz exercício, quer dizer, então, pessoas que não ligam para essa lavagem cerebral da mídia, quer dizer, pessoa que se exercita, então aqueles, né, corredores, pessoas, né, preppers, pessoas que festejam, que ainda continuam fazendo uma festinha de aniversário, entendeu? Todo mundo, pessoal, que não vai contra essa narrativa, ela viram pessoas que você tem que matar no jogo. E essas altamente infecciosas pequenas crianças, esmaguem elas, pessoal. Olha isso que diz no vídeo promocional do jogo. É no promo, então, do jogo, como se fosse o trailer do jogo, tá? Então, a gente vê o nível, pessoal, de como as pessoas são psicopatas. Essa galera é psicopata, tá, pessoal? Em promover, né, que... Bom, a gente sabe, né? Se aborto, né, para eles não tá nem aí, né? Então, mas por que, né? A pedofilia não tá nem aí, é o mesmo tipo da pessoa. Então, no jogo, você pode matar criança, né? Olha aí, uma matéria do 24th Century Wire, né? Então, aqui do dia 4 de setembro, tá? As Nações Unidas são forçadas a admitir que a vacina fundada pelo Gates, né, pela fundação do Bill Gates, está causando um surto de pólio na África, tá? Então aqui diz a matéria, isso deveria realmente ser um dos maiores escândalos de saúde pública da década, mas tem ganhado pouca atenção, né? Principalmente porque pela natureza, né, das pessoas envolvidas e das organizações envolvidas, né? Pela natureza, vamos dizer assim, do status dessas pessoas. Tá? Então, diz aqui, olha, as Nações Unidas foi forçada a admitir, tá, que a iniciativa internacional de vacinação tem causado um surto mortal, né, da doença que supostamente ela deveria acabar. Né? Eu já falei aqui para vocês, né, pessoal, como ao longo do que ele chamou da década de vacinação, né, começando em 2010, o Bill Gates, né, começou o quê? Na Índia, países de terceiro mundo, óbvio, né? Você não vai fazer isso nos países industrializados, por quê? Porque tem a imprensa, a mídia, então você faz isso, né, principalmente no país, né, de terceiro mundo, na África, na Índia. Né? Então o número de pessoal chegou a, se não me engano, mais de 500 mil pessoas na Índia, tá? Até o ponto do governo indiano realmente expulsar a fundação do Bill e Melinda Gates lá da Índia, e claro que na África também, né?
causando esterilização. Eu já falei várias vezes aqui, né? Então agora, né, essa matéria aqui fresquinha, tá, pessoal? Fresquinha. Então, isso, por exemplo, Sudão aqui, ó, tá? Então, eles causaram em países aqui, olha, estão dizendo aqui, olha, mais chocante do que pareça, né? Essa Big Pharma, né? Quer dizer, essas indústrias farmacêuticas, esse fracasso, esse absurdo não é novo, tá? Apesar de, depois de terem gasto aproximadamente 16 bilhões de dólares ao longo de 30 anos para erradicar pólio, né? Essas organizações internacionais acidentalmente reintroduziram a doença no Paquistão, Afeganistão e também no Irã, e além de outros países da região da Ásia Central, tá? Então, olha só, em 2019 o governo da Etiópia ordenou a destruição de 57 mil frascos da vacina oral tipo 2 da polio, tá? Os governos, então, tem governos que reagem, tá, pessoal? Que eles reagem. Tá? E aqui, olha, é importante notar que essa vacina oral tem sido, né, vamos dizer assim, imposta pela Iniciativa de Erradicação Global da Polio, que é um consórcio bancado pela Fundação do Bill e Melinda Gates. Tá? Então, pessoal, é isso, né? E olha aí, uma outra matéria do New Atlas aqui do dia 28 de agosto. Então, olha só, o uso de drones aqui já foram licenciados para o uso de segurança pública, de polícia, tá? Então, olha aqui, ó, drones têm sido vistos, né, cada vez mais sendo usados para a polícia, mas têm se limitados a relativamente voos curtos e por alguns só operadores, tá? Mas então essa companhia aí de segurança pública conseguiu lidar com um problema aí, garantindo, né, esse novo drone, tá? É um drone que é conectado. Então, bom, basicamente é isso, né, pessoal? Então, já lá nos Estados Unidos ele já foi autorizado pelo FAA, que é um órgão de regulamentação de aviação, para ser usado em áreas urbanas, tá? Pessoal, a gente está, né, tá vendo aí, essa não é só, né, usado pela polícia. Então aqui numa matéria do The Byte do dia 31 de agosto, então a Amazon ganha permissão para usar os seus drones para fazer delivery, tá? Então mais uma classe de trabalho que vai embora, né? Quer dizer, o cara que vai entregador, né? Que vai fazer as entregas. Então agora o drone, a Amazon já conseguiu que o drone vá fazer as entregas, né? Bom, ainda, pessoal, relacionado a essa questão de tecnologia e como ela tem nos afetado, eu peguei aqui uma matéria da Oxford, tá? Da Universidade de Oxford, sobre sono, mas não só sobre sono. Então ele diz assim, olha, insônia, né, higiene, vamos dizer, do sono relacionada à nomofobia, tá? Então que em inglês quer dizer assim, no mobile phone phobia, tá? Que é o seguinte, que eles já viram como essa sigla, né, que eles fizeram, nomofobia, que é o medo de ficar sem o celular, tá? Isso está relacionado à insônia e à ansiedade nos jovens, pessoal. Então, olha só, em 2012, tá? Em 2012, era estimado que 77% das pessoas entre 18 e 24 anos, elas tinham essa fobia de ficar sem o telefone, né?
e como isso estava, né, muito ligado à idade em que as pessoas estão na universidade, né, entre 18 e 24 anos. Então eles estão falando como isso produzia insônia, tá? Como isso era prejudicial aos universitários, né? Simplesmente pelo fato deles não terem o celular, tá? Então, daí tem estudo aqui e tal, né? Então, a conclusão, né, diz assim: a maioria dos participantes experimentou nomofobia moderada a grave, com maior nomofobia associada à pior higiene do sono, né? É provável que a nomofobia tem que ser considerada, né, importante ao tratar distúrbios do sono ou fazer recomendações da higiene do sono. Bom, eu já falei aqui várias vezes, né? Tem gente que não dorme com o celular ligado, pessoal, né? Dorme com o celular do lado da cama, dorme com o celular embaixo do travesseiro, com ele ligado, pessoal. Fora, né, o que eu já falei aqui da questão da radiação, né? Da radiofrequência, né? Do mal que faz, né? Mas é isso, as pessoas estão literalmente, né, ficam viciadas, não conseguem. Por quê? Porque, né, as redes sociais foram feitas para literalmente viciar, né, a tal da descarga de dopamina, né? Bom, agora a gente indo um pouquinho mais para outra parte, né? Para outra parte que a gente está vivendo, né? Dessa loucura aí né, exatamente, principalmente por enquanto nos Estados Unidos, mas isso, pessoal, em todos os países, né? Essa nova religião, né, da esquerda, que é, né, na época da União Soviética, né, como você na Rússia principalmente você não tinha tanto essa questão racial, então era através da dicotomia de classes, né? Então a burguesia e o proletariado agora é o que é racial, né? Então olha aí, o BLM, né, o Black Lives Matter, então diz, ó, a matéria aqui, pessoal, tá do dia 15 de junho, tá? Ela diz assim, a cofundadora do movimento, Patrisse Cullors, ela diz assim, é um movimento espiritual. Olha isso, pessoal. Tá? A intenção, eu já estava falando como simbolicamente, né, a questão de obrigar as pessoas a ajoelharem, a confessarem, se tinha toda uma simbologia e uma metodologia ligada a uma prática religiosa. Tá? E agora, pessoal, eles estão declaradamente, né, aqui a cofundadora, né, declaradamente falando que é espiritual, tá? É espiritual. Eles promovem o que? Rituais, né? Eles promovem... E além disso, pessoal, tá? De abertamente, né? É como se fosse um culto, né? Você tem uma parte um pouquinho mais... mais clara, no sentido que eles dizem assim, em várias manifestações deles, eles gritam, olha aqui, ó, né? Num artigo de 9 de julho, né, o Black Lives Matter é um movimento espiritual, né? O diretor assistente do Centro de Religião e de Cultura Cívica da Universidade da USC, né, examinou como esse movimento, tá, era um movimento religioso, né, parecia um movimento religioso. Então, eles gritavam sempre axé no final de cada manifestação. E esse é um termo iorubá, tá? Frequentemente usado por praticantes de Ifá, um sistema de fé e adivinhação que se originou na África Ocidental.
Então, basicamente é o que? É religiões afro, né? É como aqui no Brasil, né, o Umbanda, né, o Candomblé, tá? Então, pessoal, novamente, tá? É claro como, tá? Olha a outra aí, Melina Abdullah, tá? Que também faz parte da direção lá do Black Lives Matter, né? Também é outra cofundadora, dizendo da questão religiosa, né? De como é profundamente espiritual, diz aqui, né? Olha só, né? Cullors, uma da cofundadora, disse assim, ela se sente pessoalmente conectada e responsável, né? Por uma posição profundamente política, mas também uma posição profundamente espiritual. Ela abordou as tradições da África Ocidental, que se concentram nas lembranças dos ancestrais. Né? É isso, né, pessoal? É isso. Então, sabe? Olha como o que está por trás. Da mesma forma que, né, que eu já fiz o vídeo aí sobre o Marx, né? Como o Marx era satanista, né? Como no fundo de qualquer movimento político, o que está, quando você vai pesquisando, cavucando lá no fundo, pessoal, é espiritual. Você tem uma questão espiritual clara, né? E eles não escondem. Olha aí, a Abdullah disse no sábado que levou quase um ano para perceber que o Black Lives Matter era muito mais do que um movimento de justiça social e racial. Daí ela fala entre aspas, né? Na sua essência é um movimento espiritual, tá? É isso, pessoal. Por isso que eles são contra igrejas, né? Por isso que eles querem que as igrejas sejam fechadas. Por isso que a gente viu eles indo em várias igrejas tentando impedir que as pessoas fossem às igrejas, né? Queimando igrejas, pessoal, tá? O movimento no final é espiritual, pessoal, né? Olha aí uma outra aqui, do Dean W. Arnold, diz assim, olha, Black Lives Matter está profundamente alinhado com bruxaria, tá? Aqui do dia 17 de junho. Tá? Então, Black Lives Matter está né, profundamente envolvido com bruxaria, de acordo com né, uma reportagem né, do American Countdown. Então ele declara aí que a Patrice Cullors, que eu acabei de ler, né, ela abertamente pratica essa religião Ifa, que é um sistema de ocultismo né, africano, que segundo a Wikipedia é definido como né, de adivinhação, né, vamos dizer assim, sistema de adivinhação, né, de como búzios, o tarô, enfim. É uma prática oculta né, e também ritualística. Tá? Então, né, quem escreveu aí sobre a Cullors diz, quer dizer, na biografia da Cullors, lá na Wikipedia, diz assim que ela desenvolveu um interesse pela religião nigeriana do Ifa, incorporando seus rituais nos protestos políticos, pessoal, nos eventos políticos. Então, novamente, qual que é o espírito que é levado essas pessoas a quebrar tudo, pessoal, a botar fogo nas coisas? Tem uma coisa por trás, né? Então, e outra coisa, né? Como eles dizem, né? Você vê o próprio voodoo, né? Que foi praticado aí no Caribe, né? Que foi trazido também, né? Pelos negros, pelos escravos negros, né? Então é a mesma origem, tá? De voodoo, de bruxaria, né? Quer ver? Então, além de serem, pessoal, olha como ela mesmo se descreve, né? A Cullors, ela que é uma ativista social queer, né? Quer dizer, lésbica, né? Marxista e também, né? Bruxaria, né, pessoal? Tá tudo ligado, tá tudo ligado. Né? Quer ver?
Então aqui fica claro porque né, eles não têm ligação com a igreja negra americana, né? Porque você fala assim, ué, se a princípio se não é a favor dos negros, né? Por que não também de todos os negros, né? Mas não, porque eles estão ligados a essas tradições religiosas que inclui o voodoo, né? E agora o problema, pessoal, é quando, apesar de tudo isso, né, igrejas, né, para se alinhar com esse discurso, não, então a gente vai fazer, principalmente lá nos Estados Unidos, né, igrejas fazendo os rituais do Black Lives Matter, de ajoelhar. Inclusive teve uma missa agora, semana passada, uma missa católica, pessoal, onde o padre estava falando exatamente as mesmas coisas do Black Lives Matter, tá? Será que eles sabem, pessoal, que a origem, o que está por trás espiritualmente, né? Inclusive eles têm hashtags aí, ó, bruxas em favor do Black Lives Matter, né? E olha aqui, pessoal, o que eles estão se infiltrando nas igrejas. Tem um tweet aqui nessa matéria, né, falando assim, olha, porque amanhã vai ser lua cheia, né, a nossa comunidade de bruxas vai fazer um ritual, né, de encantamentos para os protestos. E ele fala assim, e muitos cristãos irão orar a favor das bruxas para que seja feito em segurança. Então ela fala assim, ó, bruxas e cristãos trabalhando juntos para o Black Lives Matter. Pessoal, isso é sério, tá? Isso é sério. Como que isso está sendo infiltrado, como isso está sendo propagado para as novas gerações principalmente, né? Então, olha, essa hashtag, né, bruxas em favor do Witches for BLM, né, bruxas a favor do Black Lives Matter, tem mais de 10 milhões de views, tá? Segundo, né, lá. Então, olha aqui, eles ensinando, novamente, a garotada, a molecada, ensinando o que? A praticar encantamentos, né, desenhar, né, símbolos, tá? Ensinando bruxaria, pessoal. Basicamente é isso. Então olha como é mais sério do que, né? O político é superficial, pessoal. Olha o que vem por trás. Não, o político daí a pessoa, né? Ela, não, eu sou, né, eu me identifico, né, com todo esse lixo. E qual que está no fundo, pessoal? É espiritual. O fundo é espiritual, né? Daí eu peguei, olha como é o duplo pensar, né? Então uma matéria do International Business Times dizendo assim, né? Quem é o hispânico branco, tá? Porque o que aconteceu lá em Los Angeles, você teve, né, obviamente, né, um policial hispânico que ele atirou num negro, né? Porque o cara estava fazendo coisa errada, mas qual que é o problema? O policial era hispânico, o policial não era branco, né? E aí a mídia começou a chamar o cara de hispânico branco, porque claro, né? Você tem que, né, se o cara é minoria, como que a gente vai falar contra uma minoria do outra minoria, né? Como que a gente vai falar, não? É o patriarcado branco contra os negros se o policial é hispânico. Então, eles estão falando exatamente, ridicularizando isso, porque agora é o hispânico branco, né? Daqui a pouco vão criar o negro branco também, né? Quer dizer, já criaram, né? Porque já falam, se você é negro e você não vai segundo essa narrativa deles, aí você é o que eles nos Estados Unidos chamam de Uncle Tom, né? Quer dizer, você se vendeu, você é um negro racista, né? É aquela história da esquerda, né? Se você não está, independe de você pode ser o que você for, se você está contra a nossa narrativa, você é demonizado. Né? Você teve, inclusive, por exemplo, jornalistas, né,
gays que foram contra esse movimento, que também aí é demonizado, né? Ou ativistas, o Milo, como que é? Não é Higienópolis, eu esqueci o sobrenome dele. Pessoal, então, na verdade, olha aqui, então, inclusive tem aqui, ó, Twitter, né, das pessoas ridicularizando como essa narrativa é ridícula. Aqui, ó, o Twitter, o cara fala assim, ó, mano, vai, como assim, né, um hispânico branco, né? Né? Como? As pessoas já estão vendo que isso é ridículo, né? Bom, uma outra matéria, olha só, né? Do dia 31 de agosto, lá nos Estados Unidos, né? A Nancy Pelosi, que vamos dizer, é a líder do Congresso americano, né? Democrata, que foi pega semana passada também, né? Ela falando da máscara, que todo mundo tem que usar máscara, ela foi filmada ali num salão de cabeleireiro sem máscara e nada, né? E deu maior repercussão nos Estados Unidos. Ela é o Rodrigo Maia dos Estados Unidos, vamos dizer assim, né? Ela dizendo assim que é uma prioridade, tá, deles, dos democratas, é o quê? É forçar com que os abortos sejam bancados pelo imposto, tá? Então, em 2021, ela diz aqui, tá? É isso, pessoal. Eles querem aprovar um subsídio federal para aborto, tá? Federal, não é nem estadual, porque agora, por enquanto, é cada estado, né? Cada estado ainda... Então, nisso, obrigar... Imagine, se o Biden ganhar, obviamente isso... Por quê, pessoal? Porque essa obsessão em matar criança, essa cultura, pessoal, o que está por trás dessa coisa de matar criança? Gente, quantos democratas que foram envolvidos com a questão de pedofilia, né? Quantos? Tá? Já, né, o Bill Clinton ali, junto com o Jeffrey Epstein, né? Você tem o Tom Podesta, que era o secretário particular, o líder da campanha da Hillary Clinton, pedófilo, né? Pessoal, a mídia não fala, mas o que está por trás? O que está por trás dessa galera, né? Então olha aqui, né? Eu peguei do San Francisco Chronicle, jornal lá de São Francisco, dizendo assim, olha, uma nova lei na Califórnia, tá, eliminando da lista de ofensas sexuais, tá? Pessoal, então olha só isso, tá? O que para eles, tá? É impressionante, pessoal. Para eles é criminalização do sexo gay, tá? Se uma criança, se um adulto for, vamos dizer assim, sentenciado por ter tido sexo anal ou oral com um menor, tá? E agora isso, na Califórnia, pessoal, isso vai deixar de ser crime, vai deixar de entrar na lista de crime sexual, de lei de abuso sexual, como que é? Estupro. Vai deixar de ser estupro, tá, pessoal? Não vai ser mais considerado. Então, você tem aqui, olha, o democrata lá de São Francisco quer remover, né, que seja registrado como ofensa sexual, tá? Qualquer adulto que tenha sido condenado com sexo anal ou oral com criança, pessoal. Não vai ser mais automático, aí vai ser uma decisão do juiz, tá? É um absurdo, né, pessoal? Vocês estão entendendo como que as coisas, na verdade, elas sempre se manifestam, pessoal, numa questão ética, moral, e aí vira lei, e aí vira política, tá? Então,
né, para quem fala, ah, não, a gente não pode misturar, sabe, religião com política, né? Ou então como é que você faz, né? Tem gente que se diz cristão infiltrado, né? Porque tem cristão ignorante, mas tem muita gente que é paga pela esquerda para se fingir, principalmente agora em rede social, né? Para se fingir de cristão e começar a trazer uma narrativa, falar assim, não, né? A gente não, eu não me envolvo, né? Então, peraí, na Bíblia, ao longo da Bíblia, que José era político, José ele estava ali no Egito junto com, né? Ele foi um político. Daniel, ele estava junto ali com as decisões políticas, junto com Nabucodonosor, ele era um conselheiro político, tá? Então, ah não, Davi era um rei, pessoal, né? Ah não, então esse discurso é furado, por quê? Porque se você não se envolver, se você não votar, obviamente não é, sabe, idolatrar ninguém, não é idolatrar, agora se tem um político que é a favor sabe, a favor do que a Bíblia diz, a favor de valores cristãos, valores a favor da vida, valores que preservam as crianças, você não vai ser a favor, você não vai apoiar essa pessoa, esse representante. Então não caia nessa conversa, pessoal. Ah, não, né? Porque isso é uma forma de fazer com que o cristão abra mão da sua cidadania, tá? Abra mão da hora do voto, inclusive de ter uma representação, pessoal, porque, novamente, pessoal, se não fosse a igreja, né, segurando, sendo sal e luz, onde estaria a sociedade, pessoal? Onde estaria a sociedade, tá? Então a gente vê aqui, porque o outro lado está constantemente combatendo, pessoal, constantemente combatendo. Então, sabe, se a população não se levantar e não, sabe, e não realmente ir contra isso, aí a gente é culpado por omissão, sabe? Novamente, é o que eles fazem, eles mostram, daí ninguém fala nada, eles vão implementando. Então, olha isso. A matéria diz projeto de lei da Califórnia que elimina, eles chamam de desigualdade, né? Que existe uma desigualdade, né, de colocar na lista de criminosos sexuais em relação a pessoas Q, T, B, GL, né? Vamos para no algoritmo aqui. Ah, não. Então, olha isso, pessoal. Eles acham que é uma disparidade na lei do estupro, né? Fazer com que abuso, fazer sexo com menor, sexo anal com menor, isso seja criminalizado. Isso isso é uma disparidade, né? Então a gente tem que anular isso. Basicamente o que? Então, promovendo pedofilia, pessoal. Promovendo pedofilia, né? É isso, pessoal, né? Isso é o estado da Califórnia, né? É isso que acontece quando quem está na liderança do governo é a favor da implementação dessas coisas, tá? E olha aí da cultura, né? Sobre cultura. Então, o Huffington Post, eu peguei aqui, né, do dia 3 de setembro. Então, o seriado Star Trek Discovery, né, ele vai introduzir vamos dizer, na franquia, né, o seu primeiro personagem transgênero e não binário. Né? 2, na verdade, né? Então você tem aí, né, aqui ó, os atores que vão entrar na terceira temporada da série, do seriado, né, com grandes personagens, né? Então você vai ter um personagem que é transgênero, né, e outro personagem que é não binário, que não é nem homem nem mulher, né, enfim. Para quê, né, pessoal? Para quem que assiste Star Trek, né, pessoal? Para que você tem, sabe, novamente, bombardeando, né? Bombardeando. Olha aqui, né? Então, diz assim, produtora executiva, né, e uma das criadoras do programa, Michelle Paradise, né, tem, né, elogiado, né, esses novos personagens, dizendo que eles são extraordinários, né? Porque eles, né, vão querer trazer nas histórias, né, com empatia, entendimento e empoderamento, né?
É isso, pessoal. Então você fala, poxa, mas Star Trek, né? Ficção científica. Pessoal, nada está sendo excluído dessa agenda deles de, novamente, é doutrinar, principalmente os jovens, as crianças. A gente já falado aqui quantos desenhos, né? Quantos desenhos têm sido, novamente, personagens, né? Transgêneros, personagens não binários, né? É o quê? Para ser normal, para, né, para você doutrinar, para as crianças, não, isso é... E daí vai na escola e as professoras também não, né? Isso é o que eles querem, né, pessoal? E aí aqui uma matéria do FaithWire, né, do dia 28 de agosto, dizendo assim, né, os US Marshals, né, os Marshals, mais ou menos os xerifes americanos, né, resgataram 39 crianças desaparecidas e prenderam, né, suspeitos no tráfico tráfico humano, né, depois de 2 semanas, de uma operação de 2 semanas, né. Então, ao longo de uma operação de 2 semanas, né, os Marshals americanos, né, eles encontraram 39 crianças desaparecidas na Flórida e na Geórgia, né? Então, essa iniciativa, Operação Não Esquecidos, né? Então, eles encontraram, né, essas crianças, tá? Então, crianças entre 3 e 17 anos, tá, pessoal? 3 e 17 anos. E 15 delas eram vítimas de sexo, de tráfico sexual, tá? Eram crianças que estavam sendo usadas sexualmente, abusadas sexualmente, né? Então, pessoal, olha só, eles, né, disseram que só em 2019, ano passado, 295 crianças foram recuperadas, tá? Olha, e eles dizem aqui que lá no estado de Atlanta, aproximadamente 300 meninas jovens são levadas ao tráfico sexual todo o mês, a cada mês, por volta de 300 meninas, pessoal, tá? A gente viu aqui no Brasil, né, a ministra Damares, e daí a mídia ridiculariza, né? Aí você fala, por que a mídia ridiculariza sabe, você está indo contra o abuso sexual, contra o tráfico humano. Não, a gente tem que ir contra, porque, né, é da oposição, é a ministra Damares, vamos ridicularizar. É uma que aqui no Brasil tem se levantado contra isso, contra o abuso sexual, contra o tráfico sexual. Por quê, pessoal? Porque tem gente que é o mal, pessoal, é o mal, é as práticas demoníacas, não tem outro nome para falar, tá? É abuso sexual ligado com satanismo, pessoal, né? É o mesmo espírito, tá? E é o mesmo espírito que agora meio que para fechar aqui também está ligado ao transhumanismo, que é ligado a tudo, é uma coisa só, pessoal. Então aqui é uma matéria do New Scientist, tá? Do dia 3 de setembro, diz assim, biologista russo ainda está, né, buscando fazer bebês CRISP, né? Manipular bebês apesar dos riscos, tá? Então a gente lembra daquela matéria lá acho que 2019, né? Lá na China, que foi o primeiro aqui do chinês que pegou gêmeas, né, e fez uma manipulação genética, depois sumiram com o cara, não sabe se, né, mas porque provavelmente não tinha que ter vazado isso, né, publicamente, que eles estavam fazendo na China. Agora também na Rússia eles já estão falando, não, vamos continuar independente dos riscos, né? Olha, o biologista Denis Rebrikov, né, que ele ainda quer usar a tecnologia CRISPR de edição genética, né? Isso, pessoal, é o que está por trás. Obviamente tem gente que claramente quer, que não está nem aí para a vida humana, né, pessoal? Que quer, e tem gente que é influenciado, né? A grande maioria, né? Lembra, ó, Paulo fala em Efésios, né? Nossa luta não é contra sangue nem contra a carne, mas contra potestades e principados, dos dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais, né? Eles influenciam essas pessoas, as pessoas talvez umas saibam, outras estão enganadas, né? Estão totalmente possuídas, né? Literalmente. E para encerrar, né, também
mais uma matéria aí, a gente ficar essa coisa né, dos alienígenas, né? Então uma da space.com, tá? Que é um site de astronomia, tá? É um site de ciência a princípio, né? Tá? Então, né, tem mais ou menos umas 2 semanas, mas vamos falar hoje, né? Então, se teve esse Oumuamua, né? Que foi a princípio um asteroide que entrou no nosso sistema solar, né? Então todo mundo, né, ficou, né, a comunidade científica, não, né, esse misterioso, né, objeto interestelar que veio de fora do nosso sistema solar, né, 2 anos atrás, e daí muita gente ficou conjecturando, né, o que seria esse objeto, né, num formato vamos dizer assim, de um obelisco, né? Mas ó, essa matéria é desse ano, tá, pessoal? Então eles continuam dizendo assim, olha, o visitante interestelar Oumuamua continua podendo ser de uma tecnologia alienígena. Novos estudos apontam, tá? Então, o que isso já tinha sido falado, né, há algum tempo atrás, sobre ser talvez um objeto alienígena, agora novamente voltou a ser proposto, tá? Voltou a ser proposto. Interessante, né, pessoal? Novamente com o quê? Com essa onda que a gente tem visto aí de publicações do Exército Americano, da Marinha Americana, né? Então, isso que estava mais ou menos, essa questão do Oumuamua, né, que já tinha meio que sido abandonada, por que será que estão trazendo isso novamente, né, à baila, né? Por quê? Porque é mais uma das narrativas aí que eles querem propor, né? Não tem Deus, né? Então para os novos ateístas, né, que da panspermia, né? Então que a vida foi, né, eles têm que ter alguma tentativa de justificar, né, esse paradigma evolucionário da vida. Então o último recurso deles, porque você não tinha cientificamente como, né, provar nada, né, da vida, do nascimento da vida, então é isso aqui, a vida foi inseminada por alienígenas no planeta, né? E aí, óbvio, né, não tem Deus, né? Tudo é um processo evolutivo, né? Mas falar de Deus não pode agora. Os alienígenas, né? Alienígena faz parte, né? Alienígena, a gente faz parte da nossa narrativa, né? Então é isso, pessoal, né? O vídeo de hoje a gente trouxe basicamente, novamente, mais essa questão dessa implementação tecnológica, do que a gente tem visto aí, né, dos grandes órgãos como, né, as Nações Unidas, o Fórum Econômico Mundial, né, o Banco Mundial, como eles estão alinhados com essa questão, né, do movimento depopulacional, né, da troca, né, da reposição da força de trabalho por robôs em todos os trabalhos, pessoal, na verdade, né? Como isso também está ligado à implementação dessa sociedade de vigilância que a gente tem visto aí através da desculpa do Coronga, né? Como, né, agora as pessoas sendo presas, as pessoas sendo monitoradas, as pessoas sendo, né, literalmente, né, você não pode nem postar nada lá em alguns países nas redes sociais, porque você já vai preso, né? Você vê a ligação espiritual, né, da esquerda, né, cada vez mais clara, né, com os movimentos, né, pró-pedofilia, né? Com bruxaria, né? E com promoção do aborto, né? E contra tudo que né, como a Bíblia fala, que leva o nome de Deus, né? Então é isso, pessoal, né? A gente espera que tenha ficado claro para vocês. E se você, né, está ouvindo isso, está entendendo para onde a gente está indo, né, que a nossa sociedade, né, cada vez mais está claro né, o que está acontecendo, né, e que a Bíblia fica cada vez mais clara, pessoal, está cada vez mais óbvio que você tem que se posicionar, porque vai chegar um momento, né,
A luz e trevas está mais claro, o joio e o trigo está mais claro, né? O bode e a ovelha está mais claro, pessoal, né? Então, é isso. Cada vez mais as pessoas vão decidir com quem elas querem estar. Se elas querem estar com Deus ou querem estar com o inimigo de Deus, que por consequência é o inimigo de nós, das nossas almas. A Bíblia diz, né? O inimigo das nossas almas. Que é o diabo, pessoal. Que quer matar, roubar e destruir. Que odeia o homem, odeia o ser humano. Manipula o ser humano, né? Engana o ser humano. Desde o começo, né? Quando a gente lê lá em Gênesis, no Jardim do Éden, né? Gênesis 3, enganou a humanidade, né? A se rebelar contra Deus, né? A aceitar o seu conhecimento, a sua tecnologia, né? Mas com isso é o quê? Na verdade, para perverter o homem, para perverter o próprio homem, perverter a criação de Deus, desumanizar o homem, né? Fazer com que a gente sirva a ele, com que a gente adore ele, o diabo, né? Sacrifique pessoas, sacrifique filhos, né? Não é à toa que ao longo da história humana, nas culturas, você tem sacrifício humano, sacrifício de criança, até hoje, pessoal, isso continua, né? Não é à toa que ao longo da história você tem mágica sexual, você tem, né, ritual sexual em templo, né? Você tinha as prostitutas sexuais nos templos, na Babilônia, pessoal, isso continua até hoje. Não é, tudo isso está ligado, pessoal, né? Tudo isso está ligado. Então, qual que é a grande forma da gente se alinhar com Deus? É você se arrepender, né? De qualquer rebeldia e fazer o que eles fazem na esquerda, né? Como eu li semana passada, né, do ritual de aborto lá do templo satânico, que eles falam que você tem que falar com voz alta, como os Black Lives fazem, se você vê qualquer vídeo de manifestação, deles ajoelham, levantam a mão e fazem um juramento, pessoal, com voz alta, né? Por quê? Porque isso, pessoal, isso se manifesta no mundo espiritual, eles estão fazendo um ritual. As pessoas acham, não, estamos participando aqui de uma... As pessoas estão participando de um ritual a céu aberto, sem saber, né? Então Jesus, a Bíblia diz o quê? Que ele, olha, né? Romanos 8 fala, né? Se você confessar que Jesus Cristo, né? Que Deus se tornou homem em Jesus, que ele morreu pelos teus pecados, pelos meus pecados, você é salvo, né? Vamos ler aqui. Vamos ler aqui. Peraí, deixa eu só achar, tá, pessoal? Um minutinho aqui. Romanos 10, 9, olha aqui, ó. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo, tá? Então é isso, né? Se você confessar com a sua boca, claro que para isso você tem que reconhecer que você é um pecador, que você precisa, né, pedir perdão. E se você entender, né, que todo homem, pessoal, homem e mulher, a gente tende ao mal, infelizmente, né? A gente tem uma natureza pecaminosa que tende ao mal e que a gente precisa de redenção. A gente precisa nascer de novo espiritualmente. Aí o que a gente reconhece o sacrifício que Jesus fez de morrer por nós, dar a vida e ressuscitar por nós. Então você, né, você é ressuscitado também, teu espírito ressuscita, né, em vida. E como que a gente faz? É isso, é falando, né, orando, né, da mesma forma que eles fazem aquilo, né, porque é um princípio espiritual. Então, se você confessar com a tua boca e crer no teu coração que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você é salvo. Então, eu vou te convidar a fazer essa oração comigo, tá? Hoje, para você se posicionar com Deus, tá? Coloca a mão no teu coração e ora assim, fala: Senhor Jesus, obrigado porque hoje, Pai, eu me apresento perante a Ti,
arrependido dos meus pecados, eu reconheço que eu preciso de Ti, que eu sou falho, que eu erro, que muitas vezes eu procuro o mal, e que eu não consigo por mim mesmo me salvar. Eu preciso do Teu amor, do Teu sacrifício, do Teu sangue derramado, do sacrifício que Tu fizeste na cruz do Calvário. Eu reconheço na minha vida, eu tomo para mim esse sacrifício. Eu peço, Pai, me lava com o Teu sangue, me perdoa dos meus pecados. Eu me arrependo, eu peço, me transforma para que eu não continue nesses pecados. Eu entrego a minha vida a Ti, eu peço, Espírito Santo, vem habitar em mim. Eu abro, Pai, meu coração para Ti, me transformar. Eu peço, transforma a minha mente, transforma as minhas emoções. Eu reconheço que eu sozinho não consigo, eu tendo ao mal, a minha carne me leva a praticar coisas ruins, eu fico cheio de raiva, de ódio, de tristeza, de depressão, mas eu creio, Pai, que Teu Espírito Santo me transforma, me liberta de tudo isso, me purifica, me lava de todo pecado, que Tu traz vida para dentro de mim, Tu traz luz para dentro de mim, transforma a minha mente para que eu passe a andar segundo aquilo que é bom, segundo aquilo que traz vida. Em nome de Jesus eu peço, escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu peço a Ti, Pai, que Tu me cele com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço, dá ordem aos Teus anjos a meu respeito, repreende todo espírito contrário, todo espírito de opressão. Em nome de Jesus Cristo, repreende da minha vida, Pai. Eu Te louvo pela Tua graça, Pai, que me transforma. Em nome de Jesus. Eu quebro todo pacto, toda aliança que eu fiz com o mal, toda legalidade que eu dei para o mal, eu rejeito hoje, em nome de Jesus Cristo, no nome sobre todo nome, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, Pai. Eu Te louvo pela Tua graça. Eu peço a Ti, me conduz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração crendo no seu coração, a partir de hoje, você entregou sua vida para Deus. Amém. Então agora, a partir de hoje, você vai começar a viver uma nova vida, né, um novo caminhar. Então você precisa entender né, qual são esses valores, né, que os inimigos de Deus combatem tanto. Né? Agora você vai passar a falar de vida, né, de Deus e andar nesse caminhar. Né? Claro que você precisa conhecer a Bíblia, então, sabe, baixa um aplicativo, compra a Bíblia física, né? Começa, sabe, a andar com pessoas que vão te auxiliar nessa caminhada, né? Não pessoas que vão te levar para o mal, mas pessoas que vão te auxiliar nessa caminhada. Procura uma igreja, você tem que estar inserido no corpo de Cristo, tá? Para ouvir as palavras, para estar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Então, novamente eu vou deixar para vocês os quadrinhos aqui, pessoal, né? Também a esquerda, né, usa a arte para trazer mensagens de morte. E eu estou fazendo aqui a minha parte para produzir um material, né? Eu, independente aqui, mas um material de qualidade para trazer vida, né? Para trazer, sabe, coisas que vão divertir, que vão emocionar, mas que tem uma mensagem de vida, tá, pessoal? Positiva, de reflexão. Então, vale muito a pena, né? Comprem aí, olha, um outro dia, ó, Caos, né? Caos, olha a capa aqui inteirinha, né? As capas, tá? Material feito com uma qualidade gráfica, tá? Super bem produzido, muito grandes artistas, tá? E histórias eletrizantes, tá, pessoal? Então você recebe novamente na tua casa autografado. É só entrar em contato comigo aí através dos links que eu vou deixar embaixo. E pessoal, até semana que vem. Da semana que vem não, até quinta-feira, né? Com uma palavra né, espiritual aí. E Deus abençoe. Excelente semana para vocês. Tchau.